O surf é o único esporte que só de competir você já leva o bronze. Você viu onde? No Twitter, né, amiga? No Twitter. Foi isso, fontes Twitter. Oiê! Hoje você vai descobrir o que cada Júlia... Ih, errei. Não, mas são Júlias mesmo. Mas a frase é assim, ó. Oiê! Hoje você vai descobrir como cada Júlia torce para as Olimpíadas. Eu sou a Júlia Marcolã, mais conhecida como Juliá. E eu sou a Júlia Jacold, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. Vamos começar contextualizando, né? Qual é o contexto? Hoje é 9 de agosto e a gente acabou de ganhar a prata do Isaquias. Exatamente. Inclusive, a gente chegou atrasada na gravação hoje porque a gente tava vendo a prata do Isaquias. A gente tava fazendo pauta, né? Roteiro. É assim que funciona. Então, é isso. E aí, por que a gente tem que dar contexto, né? Porque a gente não tá com um quadro de medalhas finalizado, né? A gente tá gravando isso daqui pra vocês antes mesmo de terminar as Olimpíadas e antes mesmo de começar as Paralimpíadas. Então, a gente tem essa informação aí de que muita coisa ainda vai acontecer, mas a gente não podia deixar de vir aqui e comentar sobre as Olimpíadas de uma forma científica, fofoqueira, do jeito que a gente faz, né, amiga? Tá, eu quero só te fazer uma pergunta agora antes de começar. Só uma, aí acabou. Quantas medalhas de ouro você acha que o Brasil vai ter até o final? Nós a gente tá com 2 até agora, que é a da Rebeca, no solo, e a da Bia, no judô. O Isaquias já ganhou a prata hoje, e eu confiava... Nossa, gente, eu tenho que... Isaquias, se você estiver vendo isso, o Brasil te ama, mas eu te amo especialmente. Eu torço muito pro Isaquias. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente vai terminar com 4 ouros. 4? Como eu gosto de confiar no poder da amizade. Porque eu acho Na que magia do Brasil, eu acho que a gente termina com 6. Amiga, mas de onde que vai vir, assim? Não sei, vai cair do céu. Porque a gente tem... Eu confio muito na Duda. E amiga, no vôlei de praia. Porque, gente, vocês estão assistindo vôlei de praia, pra mim é Duda e amiga, porque o narrador só fala da Duda. Aí eu fico, gente, vamos falar da Ana, né? Porque parece que é a Duda e amiga esse jogo. Então tem a Duda. Tem a Duda. E o que mais você acha que a gente vai ganhar um ourinho aí? Eu acho que tem a ginástica rítmica. Mas eu acho que não vem pro ouro. Eu acho que a gente vem pro pódio, mas eu acho que a gente não vem pro ouro na ginástica rítmica. É porque na ginástica rítmica, tal qual a ginástica artística, tem várias possibilidades de você ganhar medalha, não é? Mas assim, a gente classificou no individual e hoje tá acontecendo a classificação do coletivo. Eu tenho fé. Aí a gente só tem... A gente tem fé. É a primeira vez, se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que a gente tá classificando no individual da artística. Então, a gente tá começando a fazer história agora. No ouro da... Do que mais? No ouro do vôlei praia, porque do vôlei Caraca. Vôlei praia. Vai, amiga, você consegue. Eu misturei vôlei com ouro. Eu misturei vôlei com ouro. Aí ficou vrouro. Vrouro de praias. No vôlei de praia. As 2 da ginástica artística. E aí tem mais uma que vai ser um azarão. Não sei. Vai vir 2 ouros, vai vir equipe individual. É isso que eu tô pensando. São 2 ouros na ginástica artística, é o que eu tô torcendo, né? E aí tem mais um mesmo que aí com agora uma das nossas de equipe estando contundidas. Eu acredito na magia. Entendi. É porque quando a gente foi competir contra o basquete, né, dos Estados Unidos, eles têm o team e nós temos o dream. E tem mais um ouro que a gente tá esquecendo de contar, que não é um azarão, que é o futebol, né? E o futebol. São meus 2 ouros, então. Eu confio no vôlei de praia e no futebol feminino. E os outros 2 ouros. Não sei como fala. As outras 2 medalhas de ouro da ginástica artística. É o que eu tô confiando. Tem mais alguma coisa que a gente... eu não tem sei. Alguma coisa de atletismo, será? É porque a gente sempre descobre um esporte que tem um brasileiro competindo. Porque, sei lá, tem vários desses de atletismo, de arremesso de não sei o quê, salto de não sei o quê, corrida de tantos metros, corrida de outros tantos metros. Então, talvez saia com barreira, sem barreira, né? Voando, sem voar. Exatamente, talvez saia um outro ouro Tem maratona ainda, né? Pra acontecer. Tem muita coisa ainda pra vir. Não tem maratona? O Sparri falou, não tem maratona mais. Não falei.
Ai, tô vendo coisa. Olha lá, a Julia já deu um indício de que você vai irritar aqui hoje com a gente. Mas assim, eu acredito que eu gostaria de fechar com 6 ouros. Mas é assim, né? A gente tem que começar dizendo que a gente tem dificuldade no momento que a gente está agora, 9 de agosto, de conseguir bater nosso recorde em medalhas, que o nosso recorde de medalhas é Tóquio, né? A última Olimpíada, por vários motivos. O primeiro que o ciclo olímpico foi mais curto, então a gente teve um ciclo olímpico de 3 anos e não de 4, por conta da Covid. E porque a gente teve governos, inclusive governos bem complexos, né? Em que uma das medidas foi cortar a Bolsa Atleta, por exemplo. Foi tirar incentivo, acabar com o Ministério de Esporte. Então, quando a gente tem medidas que vão minando o esporte, é muito complexo você exigir de um atleta de alto nível de rendimento e tudo mais, trazer o mesmo rendimento que ele trazia quando ele tinha dinheiro em investimento, né? Eu vi um tweet. Olha lá, referências no Twitter. Eu fiquei bastante tempo no Twitter acompanhando as Olimpíadas e torcendo. Se vocês entrarem no meu Twitter agora, vai ter um monte de o Brasil tá sendo roubado! Pickpocket, estão roubando a gente. Mas a questão é, eu acho que em Tóquio a gente ainda tava colhendo todo o investimento que foi feito para as Olimpíadas do Rio, né? Então a gente ainda estava colhendo frutos desse investimento, porque é um investimento que às vezes precisa ser a longo prazo. E agora a gente está colhendo o fim do Ministério do Esporte. Então, assim, não tem como as pessoas botarem a culpa nos atletas, sabe? Sim. É isso. E é isso, a gente tem uma preparação de 4 anos. E aí a gente assiste o esporte uma vez a cada 4 anos, né? Esse atleta está se preparando aí há um tempão, ele precisa de muita coisa, gente. Pensar que não é só o... Vamos falar do basquete aqui, né? A gente tem um técnico do basquete, que ele é o técnico com o seu grupo de amigos, né? Ele não recebe um salário, gente. A gente tem um técnico que não recebe salário para ser técnico. Então, além disso, a gente tem fisioterapia, o Pilates, que precisa estar em dia, né? A gente precisa não só o esporte, mas precisa também, sei lá, da academia, vai precisar de uma alimentação de alto rendimento, acompanhamento médico, um tanto de coisa, que é isso, é muito investimento dentro disso. E aí a gente vai falar assim, mas eu vi ontem uma discussão assim, cadê os indianos, né? Porque a gente vê essas grandes potências mundiais, porque também são países que são muito populosos e tudo mais, mas a gente vê países muito populosos que estão lá, e outro país que é muito populoso, que não está no quadro de medalhas com muita potência, é a Índia. E aí, cadê a Índia nos esportes? E aí eu entrei nos comentários e estavam as pessoas falando assim, mas para que vai investir em esporte mesmo, né? E aí a gente tem que falar sobre os benefícios, né? De investir em esporte. Eu sou uma pessoa que nasci e cresci com o senhor Luciano Jacoude, vulgo pai da matemaníaca, né? O pai temaníaco. E a gente precisa falar que meu pai foi a pessoa que me ensinou a amar os esportes. Então, desde que eu era pequena, eu era a criança que estava o quê? Treinando basquete, fazendo balé. Eu tinha uma professora de educação física que era uma professora que incentivava a gente também a fazer o atletismo. Então, o que a gente fez, né? Eu fazia salto em distância, salto em altura. Pode ser que eu não era a pessoa que... Eu não ia virar atleta olímpica, né? Mas eu entendo hoje que, além do benefício de acompanhar as Olimpíadas e amar as Olimpíadas e me divertir muito com esse evento mundial, eu sou uma pessoa que devo muito ao esporte hoje pela minha disciplina, pelo meu trabalho em grupo, né? Por saber me apresentar. Eu tenho certeza, eu tenho esse incentivo de sempre tentar dar o seu melhor, dar o seu 110%, porque o esporte é isso, é você se superar todas as vezes. Então eu tenho certeza que não tem como falar de Júlia sem falar do esporte. E aí você vê um comentário das pessoas falando, os indianos não incentivam o esporte, mas é isso mesmo, não tem que colocar dinheiro em esporte, porque o esporte, gente, a gente revoluciona, a gente tira pessoas da rua com o esporte. A gente educa pessoas pelo esporte. A gente vê essa quadro de medalhas com o que a gente chama, né, de os países em desenvolvimento e tudo mais, estando no top do mundo, também nos esportes, porque o esporte é essa maneira da gente educar pessoas, da gente melhorar como sociedade, né? Sim, e eu acho que tem um paralelo aí que você falou sobre como que o esporte te fez ser uma pessoa dedicada e tudo mais, e como você leva isso para sua vida como acadêmica, porque é isso. Eu vejo que, eventualmente também,
você fazer um doutorado é tipo você correr uma maratona, sabe? Sim. Você precisa treinar ali todo dia. Todo dia uma coisinha que você tem que fazer, uma coisinha ou outra. E a gente quer o psicólogo da Flavinha, tá? Pra poder correr essa maratona. A gente quer. E, inclusive, o IFISC tem uma psicóloga. Eu queria mandar um beijo pra ela aqui, porque ela escuta esse podcast. Às vezes, beijo, Bárbara. Você é ótima. Mas eu acho que a situação é que... Uma coisa que eu queria fazer essa analogia é que o Brasil, pela primeira vez, assim, em muitos anos, está passando por uma baixa de produção científica. Quando eu digo produção científica, eu estou dizendo de artigos publicados por brasileiros. Então, a gente está passando por essa baixa nesse momento. E assim como nos esportes, a gente está tendo esse reflexo de vários cortes no quadro de medalhas, na ciência, essa baixa também é referente, né, a esse corte de verba que a gente tem e o ataque que foi feito à ciência nos últimos tempos. Então, assim, eu vejo muitas ligações entre o esporte e a educação e a ciência de toda maneira. Inclusive, sempre quando eu vejo filmes que retratem a vida de algum atleta, eu fico assim, caraca, isso aí sou eu, né? A menos de... Ai, o cisne negro. Olha lá, eu doidinha. Ai, Natalie Portman. Igualzinho. Não sei se no fim eu morri ou não, né? Tô na dúvida. Exatamente. Mas eu vejo muito esse paralelo sobre como é a vida de dedicação, porque a gente precisa dedicar uma parte muito significativa da nossa vida e ter esse tipo de coisa, mas é isso, eu vejo esses paralelos acontecendo. E é o quê, né? Não tem nada pra falar agora. Agora é só chorar um pouco. Amiga, mas eu falei um pouco do que é o esporte pra mim. O que é o esporte pra você? Onde que existiu o esporte na sua vida? Porque eu sei que você já rompeu um ligamento dando um chute em uma pessoa numa arte marcial, mas assim, eu não sei, eu só sei desse episódio, eu não sei nem quanto tempo você praticou essa... Olha... Tudo bem, você foi interrompida, uma atleta lesionada, mas... atleta lesionada. Eu nunca fui muito dos esportes, assim. Nunca fui. Desde criança. Eu era aquela... Sabe aquela criança que... Ai, eu não conseguia correr direito. Eu não conseguia arremessar uma bola do handball. Eu não conseguia fazer nada. Eu era muito sem jeito. Mas eu acho que isso também era um pouco de... falta de, talvez, persistência e incentivo, assim, sabe? Era muito mais fácil falar que tava... menstruada e que tava de cólica e ficar sentada na educação física. Exatamente, eu nunca tive isso, assim, nunca tive esse negócio, esse quesito. E o esporte, na verdade, a prática de exercício físico pra mim, sempre veio como uma questão de, tipo, querer emagrecer, sabe? Sempre veio como uma questão estética. E aí, a minha mãe corria, eu tentei correr com a minha mãe. Minha mãe corria... minha mãe era corredora foda, assim, ganhava vários troféus. Lá em casa tem muitos troféus da minha mãe, assim. Eu só consigo pensar que você é do Rio de Janeiro e tenha um salgadinho chamado troféu. Desculpa, dona Aline. Não era esse troféu que minha mãe ganhava, não. Eu tentei correr uma época, mas eu não gostava, assim, tipo... Eu acho que eu nunca tinha rompido a barreira do eu gosto desse esporte, sabe? Aí, quando eu entrei na arte marcial, foi justamente por causa disso. Porque, tipo, eu queria emagrecer. E aí, eu vi uma arte marcial que tinha lá e tudo mais. Foi ótimo nos meses que eu fiz, mas eu fiz pouquíssimos meses até eu romper o ligamento. E aí, depois eu tive que ficar muito tempo de novo sem fazer uma atividade física. Recuperando, né? Recuperando. E aí, eu tive uma segunda lesão no ligamento, porque eu não fazia atividade física. E aí, quando eu tive essa segunda lesão, eu falei, eu tenho que tomar vergonha na porcaria da minha cara e fazer alguma coisa, porque eu já tenho quase 30 anos e eu não tenho músculo que segure o meu ligamento. Então, eu comecei a ir pra academia e a gente começou isso meio que juntos, né? Meio que juntas, assim. A gente começou a ir pra academia em grupo. O que pra mim foi maravilhoso, porque eu tinha o incentivo, tinha isso, tinha aquilo. E eu acho que, a partir do momento, assim, teve uma barreira, tá? Eu não vou dizer que na primeira semana de academia eu adorava ir pra lá. Não. Até porque a primeira semana você só sente dor. Teve uma barreira. Mas depois que eu venci essa barreira da persistência e continuei indo,
quando eu não vou, eu fico estressada, porque é muito bom. É tipo, eu vejo, óbvio, os reflexos no corpo e tudo mais, mas é um descanso. Tem dias que eu saio daqui da USP 6 horas da tarde e tudo que eu quero fazer é puxar um ferro. E aí sabe? você tocou num ponto que é muito importante pro esporte. Mesmo que você esteja competindo numa modalidade que seja individual, você nunca tá sozinho. Você sempre tem o coletivo envolvendo. Um dos pilares do esporte é a coletividade. Então, quando você fala assim, se eu não tivesse meus amigos ali para fazer o tal do Gym Rats, se eu chegar em casa e tá ali competindo de uma forma saudável, porque o esporte é isso, a gente fica brincando, tipo, ai, vamos torcer pra criança cair no skate, não sei o que lá. O Brasil tem esse jeitinho especial de torcer, né? E quando a gente vê a Raíssa falando, nossa, não torce para elas caírem. A gente aqui dentro é amiga, a gente torce para todo mundo dar o seu melhor e que nosso melhor seja muito bom aquele dia para que a gente suba no pódio. Então, o esporte é sobre coletividade. E quando a gente vai falar de ciência, a gente também vai falar que eu tenho muito isso na minha cabeça, que a gente estuda sozinho, mas a gente faz ciência junto. Então, a gente faz ciência quando a gente está no congresso, a gente faz ciência quando a gente se encontra numa reunião de laboratório, a gente faz ciência quando a gente está no bar bebendo uma cerveja, tomando um café com os nossos colaboradores, né, com pessoas que são de áreas correlatas ou têm interesses em comum e tudo mais. Então, a gente estuda sozinho. Então, vamos dizer assim, a gente pode até chegar lá e competir sozinho numa prova de 200 metros rasos, por exemplo, mas é sobre o coletivo, é sempre sobre todo mundo junto, é sobre estar numa equipe. E eu acho também que tem uma coisa que acontece, que tipo assim, quando eu era mais novinha, né, eu sempre estudei em colégio público. Na verdade, eu estudei uns anos num colégio particular e tinha capoeira, e eu adorava fazer capoeira nesse colégio. E aí chegou um momento da minha vida em que eu fui pro colégio público, porque minha mãe viu que não tinha mais condição de me manter naquele colégio particular que eu estudava. E aí eu perdi o acesso até a capoeira que eu gostava. Uhum. E assim, a gente não achava outro lugar que tivesse capoeira pra criança menina praticar. Uhum. Porque tinha isso na minha época, muitos anos atrás, eu acho que hoje tem menos isso, mas na minha época de criança, eu tinha dificuldade de achar um lugar em que eu pudesse ir treinar capoeira sendo menina, porque montavam-se turmas para meninos na capoeira, sabe? Então, esse é um esporte que, tipo, eu gostava, eu cheguei a ser faixa a verde com branca, Olha que eu tenho lá. minhas faixas até hoje, que é uma faixa mais elevada, e eu gostava de praticar, assim. Uhum. Tem várias fotos minhas de criancinha praticando. Nunca vi. Vou te trazer pra você ver. Ô, Júnior, passa as fotos aí da Juliana. Não tem? Eu vou pegar. Eu tenho até minhas faixas A gente vai até postar hoje. no nosso Instagram as fotos da Juliá de capoeira. E aí, depois, eu simplesmente não Fala nosso achava. Eu não tinha mais... qual a Júlia de Cis? A roupa com a Júlia de Cis no Instagram. Segue lá. Mas eu não achava mais aonde eu pudesse fazer. Então, assim, por mais que eu quisesse persistir... E talvez, se eu tivesse continuado, eu teria tido um outro, né? Uma outra relação com o com o esporte. esporte. Eu não conseguia. E aí, eu lembro que faltava, eu acho também... A minha cidade, no geral, ela investia muito... em educação. Eu estava em colégio público, mas a minha educação era muito boa. Eu tive contato com ciência dentro da escola desde novinha. Uhum. Eu ganhei prêmios porque a prefeitura da cidade promovia prêmios relacionados à ciência, sabe? Uhum. Olimpíadas, esse tipo de coisa da cidade. Mas eu acho que eu via muito pouco investimento na área de esporte. Porque, por exemplo, eu lembro que no meu bairro tinha escolinha de futebol. Chato pra caralho, eu odeio jogar futebol. E aí eu lembro também que na minha infância teve o quê? O ícone Daiane dos Santos. Que tá aí colhendo os frutos hoje de referência pra Rebeca Andrade, que a gente vê, né? Aham. E aí eu queria muito fazer alguma coisa de tipo ginástica olímpica, assim, sabe? Uhum. E eu não achava, porque... quer dizer, não é que não tinha. Tinha, mas custava um absurdo, sabe? Não Era inacessível. Era inacessível. Então, foi um esporte que eu quis praticar quando criança. Mas não Mas não tinha onde acesso. eu fazer, não tinha esse acesso. Então, eu acho que também é uma coisa de, tipo, a nossa relação com o esporte tá muito relacionada com quanto que é investido, tipo, pelo Estado, né? Uhum. Ali pra que a gente tenha esse acesso. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa seguir pensando sobre isso, porque o que a gente vê muito hoje dentro das Olimpíadas, por exemplo, veio uma pessoa
que teve por, sei lá, o pai jogava aquele esporte, treinava essa pessoa, né? O que a gente viu agora com a marcha atlética, né? Ou a nossa medalha de prata, que veio de marcha, era treinado pela mãe. Então, a gente tem essa cultura de ver a Olimpíada como um lugar muito de superação para o brasileiro. Então, é uma pessoa que conseguiu uma vaga porque ela batalhou e conseguiu uma vaquinha, porque não tem, ou tinha uma bolsa, nanana, e aí ela chegou lá e parece que esse esporte é inacessível, mas a gente precisa fazer com que essa história de superação, ela não precisa ser um caminho difícil para todas as pessoas também. A gente precisa, por exemplo, agora a gente vê a Rebeca tendo um alcance muito grande e a gente já tem, inclusive, reflexos disso imediatos, né? Então, no slide 6, Júnior, tem aqui um... Bora Desculpa. lá, Juninho McFly. Passa mais um pouquinho. Efeito Rebeca Andrade. Volta. Volta um. Aí. Efeito Rebeca Andrade. 2.000 famílias buscam vagas em escola de ginástica. Então, a gente tem o quê? A gente tem um impacto da Rebeca em como incentiva a nova geração de ginastas, assim como a Daiane incentivou. Você viu a reportagem da Daiane dos Santos indo treinar num lugar? E a Rebeca minúscula, desse tamanho aqui, ó, a Rebeca, falando como que era incrível estar do lado da Daiane, né? Exatamente. Então, a coisa mais linda do universo. E Daiane dos Santos, foi a Daiane e a Laís também. E a Daiane, eu acho que assim, ela foi um marco, eu lembro dela, e tipo, o duplo twist carpado virou uma coisa no vocabulário brasileiro. Porque eventualmente a gente fala assim, hoje eu vou ter que dar um duplo twist carpado pra resolver as coisas que eu tenho que resolver. Virou um marco. Eu sei o que é um duplo twist carpado, eu não faço a minha puta ideia do que é um duplo twist carpado. Mas eu já dei vários na minha vida, em outros sentidos, sabe? Mas eu acho que essas referências são muito boas. Mas uma coisa que você tava falando que eu queria ressaltar é que toda a mídia agora tá contando essa historinha de superação dessas pessoas. E não que não sejam histórias bonitas, são histórias bonitas sim. Mas é que elas contam pra gente com um jeito que eu acho que é baixo. Porque é buscando dizer ali pra gente, não, é meritocrático. É só você você persistir. Porque se a Rebeca andava 2 horas a pé pra ir treinar, por que você não tá andando? Né? Então, assim, eu acho que é baixo como usam essas histórias de superação. E assim, parabéns pra todos os atletas que conseguiram, que superaram tudo isso. Mas eles não deveriam ter que passar por isso. Essa é a minha... Entendeu? Imagina quantas Rebecas a gente não perdeu porque não tinha um irmão que podia caminhar com ela por 2 horas pra levar no treino. Porque essa história é linda quando ela é contada ali, né? E ela é linda mesmo, de fato, mas no sentido em que ela é colocada, né? A gente não tá olhando o espaço amostral de quantas Rebecas a gente perdeu. E aí a gente tem que olhar para quantas pessoas não conseguiram estar ali onde a Rebeca tá por outras condições, né, que a gente precisava permitir que ela pudesse ser feita. Assim como a gente tem que fazer isso com a educação. Né? E quando eu digo... A educação não é um privilégio, né? Ela precisa ser acesso de qualidade para todas as pessoas. Exatamente. E aí uma coisa dos pontos que eu tava falando é que, assim, muitas vezes não é que não existia a escolinha daquele esporte e tudo mais. É que não existia a escolinha daquele esporte para eu, uma menina, praticar. Então, assim... Isso é muito complexo. E a gente vê hoje, se a gente voltar a alguns slides, não sei qual, Ju, vai ter que ir passando aí, ó. Júnior, mais um. Mais um. Tá dando spoiler. Mais um! Aí... Não sei, acho que não tá no slide. Sim, amiga. Tá no slide? É o que tem a Rebeca na foto. É o que tem a Rebeca, a próxima. Aí, que é o seguinte, essa talvez seja a primeira Olimpíada em que a gente... Primeiro que amigo. Olimpíada. Olha, desculpa, eu tô falando mal hoje. É porque eu comi terra essa semana sem querer. E eu tô sentindo a terra aqui na minha garganta, né? Mas Amiga, você vai deixar isso daí assim? Vou. Entendi. Eu não vou explicar mais. Não vou dar nenhuma explicação. Mas é que a participação das mulheres, né, nesses Jogos Olímpicos é a maior da história. Então, desde lá das primeiras Olimpíadas, aqui tem um dado que eu tenho escrito aqui, é que em 1900... Você tem dado no podcast? Tinha apenas 22 mulheres competindo nas Olimpíadas.
E nessas Olimpíadas de Paris, que começaram agora, a gente tem a maior participação feminina da história. Então, dos 10.500 atletas que estão na capital francesa, 50% deles são homens e 50% são mulheres. Então, a gente tem uma equidade. E a gente também tem mulheres competindo na maioria das provas. Então, assim, não é que estão todas as mulheres nos esportes coletivos. É que elas estão abrangendo todas as provas, inclusive as individuais. Então, isso é uma questão muito forte, né? Foi uma das propostas da Olimpíada na Cidade de Luz, né? Quando a gente vê a abertura, que tem vários momentos em que evidenciam, por exemplo... A Cidade de Luz é Paris? Sim, amiga. Ah, tá. É assim que é o nickname de Paris. Entendi. Eu tava assim, Inclusive, vamos fazer uma pausa aqui. Você viu a pira olímpica? Não vi a Pirolímpica. Amiga, eu já vi. Aí. Eu vi a Pirolímpica do Rio de Janeiro. O Sérgio ficou rindo da minha cara, porque a gente assistiu. A gente assistiu, não, né? Eu assisti e eu fiquei comentando com o Sérgio toda a abertura, assim como fiz com todos os esportes. Quando apareceu a Pirolímpica, é um balão que sobe, e aí ele, inclusive, nem é o fogo que faz subir, né? Já questionaram isso daí. E aí ele fica bonito lá no Arco do Triunfo. Beleza. Amiga, achei sem graça. Nossa, aqui no Brasil tinha aquele que rodava e fica o que roda. Lindo. E que ainda dá pra ver, tá? A assessoria no Rio tá lá. Então, e aí eu falei pro Sérgio, falei, amigo, o que você acha dessa... É que você não viu a do Brasil. Aí o Sérgio, nossa, vocês brasileiros, né? Eu fiquei, não, deixa eu te mostrar. Aí aí eu mostrei o vídeo, né, de como acendeu a Pirolímpica. E o Sérgio, tá colocando um fogo aí numa bola dourada e não sei o que lá. E quando começou a girar, o Sérgio... E eu fiquei, essa é a cara que o brasileiro quer fazer pro mundo, entendeu? Então, mas aí, eu acho que agora a gente pode entrar num momento um pouco ácido, que é, como não deram... Não, calma, não, eu sei que você vai entrar, mas... Okay. Só pra eu terminar o que eu ia falar antes da pira. Mas a gente tá falando sobre a representatividade das mulheres, e eu ia comentar sobre o momento da abertura, que tiveram as estátuas. Sim. Que foram aparecendo durante a abertura, né? E essa é uma das propostas das Olimpíadas desse ano. E eu achei muito legal. Inclusive, a gente ficou até discutindo, eu e o Sérgio, que vai ligar com o que você quer falar agora, que é... Quando a gente viu aquelas estátuas subindo, falava sobre várias mulheres francesas. O essa Júnior. daqui é a do Rio, tá? Não, esse daqui é estático. Se a gente pudesse ter o GIF eu aqui... acho que tem como dar play aqui, não, Ju? Pra nós? Juninho McFly, vamos ver. Não tem como dela. dar play. Tá bem. Mas, gente, imagina. Imagina isso aqui girando assim tudo. Nossa, é lindo. Nossa pira é maravilhosa, pelo amor de Deus. Coisa linda demais. A gente começou a ver o momento em que aquelas mulheres estavam presentes e fazendo coisas incríveis para a sociedade. Então, tipo, muitas ativistas, muitas feministas. E era coisa de, assim, a gente estava nascendo no universo, como o Brasil, né? Vamos dizer assim, sendo colonizado. E essas mulheres já estavam o quê? Fazendo história. Aí a gente fala, nossa, a gente tem um país que antes mesmo da gente pensar em existir como país pro universo, vamos dizer assim, pro... Acho que nem ficou boa essa frase, a gente já existia, mas no sentido de, tipo, quando as pessoas começaram a reconhecer Brasil como um país, já tinha gente fazendo uma luta que é uma luta nossa agora. Então, olha como a gente tem essa diferença, vamos dizer assim, né, histórica na linha do tempo, comparando o Brasil com outro. Pira. É um balão, amiga. Chato, né? Nem pode soltar balão no Brasil? Nem pode, não. Gente, pelo amor de Deus, cuidem das nossas matas. Mas, aí assim, é esse balão. É isso que a Cidade de Luz, né? A cidade que fez essas mulheres incríveis proporcionou pra gente com o Pira Olímpico. Se vocês estiverem assistindo agora, vocês não estão vendo a minha cara de decepção. Eu não tinha visto esse. Não tinha visto a Pira. É claro, porque ela não é nem um pouco... Desculpa, amiga. Ela não é incrível, sabe? A Pira do Brasil eu vi. A gente Todo mundo falando dela. Essa aí é a Pira. Mas assim... eu não sabia que tinha sido essa proposta, assim, que tinha Da Cidade de Luz?
Não, a de questão de ter mais mulheres tinha sido sim, uma proposta. É uma mas pauta dessas Olimpíadas. Então, pelo menos nessa daí, Paris acertou, né, Paris? Porque quantas outras coisas, senhora Paris? Senhora Paris, vamos conversar. Porque temos fotos aqui de coisas que já aconteceram nessas Olimpíadas, né? E aí, eu acho que eu queria começar isso daqui dizendo que no Brasil não rolou isso não, tá? No Nossa. Brasil, ninguém dava uma bala juquinha pela Olimpíada do Brasil. Falaram que ia atrasar, que ia ser ruim, que ia ser aquilo, que ia ser aquilo outro. Foi ótima, ninguém passou mal. Teve um idiota lá que foi preso ainda porque fez merda no Brasil, mas a culpa foi dele. Vocês lembram dessa história? Não. Nossa, teve um cara que era atleta. E aí ele saiu, ele fez alguma cagada, se envolveu numa briga e voltou falando que tinha sido assaltado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí que o brasileiro foi lá e viu o VAR. E viu que foi ele que começou a briga, sabe? Então, tipo, eu acho que por o Brasil ser o Brasil e ter a fama do país terceiro mundo, que é o Brasil e tudo mais... O jeitinho brasileiro. Todo mundo ficou muito preocupado com os atletas aqui. Se eles iam ser assaltados, se eles iam comer bem, se eles iam ter... A gente ia conseguir limpar a Baía do Guanabara. Se a gente ia conseguir limpar a Baía do Guanabara. Teve uma foto de uma piscina olímpica que ficou verde. E ela ficou verde, acho que por reação do próprio produto. E que aquilo foi um escândalo na época. E todo mundo dava, assim... Ninguém não acreditava pro Brasil. E as Olimpíadas do Brasil foram super boas. Inclusive, teve um atleta, não lembro o nome, não lembro de qual nacionalidade, porque eu vi no Twitter, que elogiou a comida brasileira, né? E ele elogiou a comida brasileira por quê? Não porque ele estava só exaltando o Brasil, né? Ele estava o quê? Reclamando da comida da França. E é assim, né? O pão é francês, coxinha é melhor que croissant, né? A gente tem que colocar essas pautas aqui, né, amiga? A gente tem que colocar. Porque, né, aí é onde que começa o shade agora, de verdade. Porque os atletas estão reclamando da qualidade da comida. E então, também do espaço onde eles estão de convivência, né? Então assim, estão reclamando da qualidade. Próximo slide, Júnior. Parece que teve até verme na comida, né? Então a gente tem aqui os Jogos Olímpicos Paris está acontecendo no verão. E aí a gente tem que ver o nosso nadador campeão, nosso não, né? Italiano, dormindo numa praça porque não tem ar-condicionado. Eu tenho cidadania italiana, então pode falar nossa. Pode falar nossa. Nosso atleta. O nosso atleta dormindo aqui na praça, porque não tem ar-condicionado. No quarto. A galera nadando aqui, ó, na saída de esgoto, no Rio Sena. Aqui, ó. Triatlo da Bélgica, pegando bactéria E. coli. Né? Fora as reclamações de, por exemplo, não tem proteína suficiente na comida, né? E assim, gente, vamos lá. Eles estão ali... competindo por 2 semanas, se você olhar... São 2 semanas, são 15 dias. Se você olhar... Tirei do meu... Amiga, mas é que tá completando 15 dias hoje, sim. Tirei da minha cabeça a informação, pode ser mentira. Hoje tá completando 15, né? Eu tirei da minha cabeça. Mas o... Quantos? 17. São em volta de 15 dias. Por isso que eu fiquei com 15 dias na cabeça. Mas, por exemplo, se a gente olhar as meninas da ginástica artística... ginástica olímpica, elas têm um treino intenso ali em vários dias, né? de alto nível. Por exemplo, a Rebeca competiu em quantas competições? Foram todas as classificatórias, aí depois, só de final pra Rebeca, teve, acho que foram 3 ou 4 finais individuais, 3 finais individuais, mais a... É que ela teve a geral, a da trave, a do solo e a do salto. Isso. Então, são 3 individuais, mais a por equipes. E aí, sabe? Vamos falar 10 provas? 10 provas. Vamos chutar aí por baixo. Só de finais. Fora... Não. Amiga. Não, amiga, de finais não. De finais foram 4 provas de finais. Então, vamos por 10 provas. Vamos por 10 total? Vamos fechar em 10 aqui? Fechou em 10, bote aí. Então, 10 provas num nível, assim, muito... dia trabalhando intenso. Então tem que se ter um cuidado com a alimentação. E aí... Tem que ter cuidado com muita coisa, inclusive com a alimentação, né? Tem cuidado com o psicológico, com a fisioterapia ali, né? Em estar aquecendo bem, bonitinho. Tem que dormir bem. Aí tem gente reclamando das camas. As camas são de papelão, né? Falaram que era cama de papelão pra ser... É mesmo isso? Ou é uma fake news? Eu vi isso daí. Falaram que era cama de papelão pra ser antissexo. Amiga, é muito forte essa frase. Eu vi isso
isso no Twitter. Amiga, mas aí a gente tem coisa que a gente fala do Twitter, tem coisa que a gente não fala do Twitter. A gente tem um compromisso aqui com esse podcast. Júlio, bota o preto e branco. Tem um compromisso aqui esse podcast. A gente é zoeiro, mas tem um compromisso com a verdade aqui, né? Bota o preto e branco aqui nessa Mas eu ouvi parte. teclas do Júnior, eu acho que ele vai colocar alguma coisa do das lá, camas. ele falou assim, ó, espera aí. Ó, o Júnior tá puxando aqui no ponto as camas. Não, amiga, não é um colchão, ó. Não, mas a estrutura é papelão, ó. Não, beleza, mas tem um colchão, Ó, não dorme no... Você Parler, falou... Paris, la marque japonesa. Não, assim, tá tudo bem, isso é um papelão, a estrutura, mas ninguém Então, dorme no papelão. Não, mas eu não falei isso, eu falei que a cama era de papelão pra ser antissexo, pra não quebrar. Mas quem... Foi isso que eu falei. Amiga, mas... Vamos lá, né? Vamos Eu falei a pensar 2 cama, eu minutos. não falei o colchão. Mas as pessoas podem transar de pé, né? Mas então, esse é o meu ponto, não faz nem sentido. Ah, agora então a gente entendeu todos os pontos agora. Esse é o meu ponto, não faz nem sentido. Mas assim, a questão que era o ponto principal aqui da situação porque eu acho era... que tem outro ponto, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu vi ali que tava falando sobre a parte de reciclagem. Essa Olimpíada também tem uma questão de sustentabilidade. Então, eu acho que o material usado É pra não sujar mais o Rio Sena, né? É por isso que eles estão preocupados com a sustentabilidade. Eu tô cheia de shade hoje. Não vai ter como. Porque olha só, você coloca os atletas pra limpar, pra nadar aqui... Não, pra limpar não, pelo amor de Deus, cada um. Não, os atletas estão limpando, estão levando as bactérias embora, tudo com eles. Entendeu? Um grande filtro humano da natação. É isso que tá acontecendo. Você entendeu? E aí, reclamaram tanto da Baía de Guanabara. E ninguém... E ela tá ótima, ela tá... Inclusive, a gente tinha o SUS, né? Pra caso alguém precisasse de alguma coisa. E não é isso que a gente vê. Mas aí é o meu ponto, porque fizeram tantos escândalos com o Brasil, com tantas coisas que poderiam acontecer, mas que nem aconteceram. E as coisas que estão acontecendo na França... Passa um panão, né? Passa um pano. Por exemplo, o Zico. O Zico foi assaltado, gente. O Zico brasileiro. O Zico brasileiro. Na França. Eu, por exemplo, se eu fosse assaltada na França, eu ia ficar com muita vergonha, não ia contar pra ninguém, porque, tipo... Então eu tenho que ficar quieta aqui, porque eu já fui assaltada na França também. Por quê? Porque, assim, como é que pode, né? Tipo, o Zico foi assaltado e não só o Zico, foram várias pessoas que foram assaltadas. Inclusive o Brasil, dentro dos jogos. Dentro dos jogos. Pelos juízes. A gente tem que comentar isso, gente, porque a gente tem que lembrar aqui um ponto importante. Tá falando que o esporte é uma coisa de ser incentivada, valorizada, né? Ter uma política pública de base para cuidar do esporte, mas a gente tem que lembrar que as Olimpíadas, ela é um ato político. A gente não pode tirar isso de cena. A gente tem que entender o que significa a Olimpíada para o mundo, né? Quando a gente vê um quadro de medalhas que tem China brigando com os Estados Unidos, isso não é à toa, sabe? Quando a gente vê os nossos... A gente teve quase mais um jogo só de acréscimo nos jogos de futebol feminino, quando a gente vê a equipe brasileira. Isso não é à toa, entendeu? Então, tem coisas que acontecem. Eu estava assistindo Taekwondo ontem. Se a gente não tem o challenge, pontos não são contados para o Brasil contra o... Gente, inclusive eu amo. A Olimpíada é um lugar aberto para a gente poder torcer para Latinoamérica dar chute na cara de colonizador, entendeu? A gente tem que exaltar esse momento. Você pode torcer a qualquer momento. Mas na Olimpíada isso é bem visto. É liberado por todos os países. A gente torcer pra isso. Mas aí a gente vê uma situação em que, se a gente não tem um challenge, o chute na cara do espanhol não é contado, entendeu? Então a gente tem que entender qual é o lugar que essas Olimpíadas são colocadas e por que ela é colocada do jeito que ela é colocada. Outros escândalos que aconteceram nessa Olimpíada que ficou escancarado, porque a gente fala que a gente teve quase 90 minutos aí de prorrogação no futebol feminino e a gente tem que ouvir da espanhola, inclusive da atacante espanhola, que nem devia tomar aqueles 4-2 porque perdeu para um país que nem joga, né? Uma seleção que nem joga futebol assim. E então assim, foi 4-2 e fora o baile, né? Porque era pra ter sido, né, uns 7-1 ali, fazia bonito. Se for pra chorar, manda áudio, tá bom? É exatamente. Isso. E eu achei que assim, é porque
acabava lá, e aí tudo bem, 16 minutos de prorrogação. Sendo que não teve falta, não teve um cartão, não já teve era um absurdo por si só. Mas batia esses 16 minutos e não se apitava ao fim do jogo. Parecia que era 18, tipo assim, né? é prorrogação até o europeu ganhar ou empatar, sabe? Então isso foi muito ruim. E já aconteceu isso no... A Colômbia foi eliminada assim, né? Então, A Colômbia foi eliminada nos últimos 4, 5 minutos de jogo, a seleção feminina. E foi a França que eliminou... a gente tá com um colombiano Espanha. aqui hoje pra dar o ponto. Oi, amor? Foi mais de 10 minutos de prorrogação e a Colômbia levou o empate e foi pros pênaltis na prorrogação. Então é assim, é até o colonizador ganhar de nós. E aí a gente tem que ouvir outras coisas também horríveis, que é... A gente vai falar de... Assim, a ginástica olímpica tá com várias polêmicas, a gente vai por partes. Vamos por partes. Como diria Jack, o estripador. Então, a primeira parte é o pódio completamente negro lá, em que a Rebeca era ouro, Biles prata. E a Jordan... É Jordan? Jordan em bronze. E elas, que é também um americano. Elas duas reverenciaram a Rebeca. E aí, uma das cenas mais lindas dessas Olimpíadas, né? Sim, porque assim, gente, assim, a Biles, ela é um fenômeno, assim, sabe? A gente não pode negar isso. Isso não é nem questionável. Eventualmente surgem alguns atletas que são extremamente fora da curva em seus... O Phelps, né? O Phelps. E ela tá nessa categoria. E aí você vê que tem uma brasileira que ela sente medo, porque ela acha que é a única pessoa que pode bater ela. E essa brasileira vai lá e faz isso, sabe? E ela reverencia, porque ela tá ali naquele contexto em que ela entende também a importância da Rebeca, né? Pro esporte, pra competitividade, pra melhora dela, né? De uma mulher negra ganhando um pódio. Tem várias camadas, né? Peraí, o que foi? A Rebeca veio de 4 machucados. E ela fala, a Simone fala isso, né, da Rebeca vindo disso e tudo mais. E elas reverenciam a Rebeca. E aí a gente tem que ouvir que, primeiro, que aquilo ali era nojento, né? Era nojento de se acontecer. Aí a gente vê a atleta dos Estados Unidos tendo que fechar os comentários no Instagram porque não aguenta a pressão do Brasil, né? Porque você fala, a gente pode criticar o Brasil porque a gente é brasileiro, mas nenhuma outra pessoa pode criticar o Brasil. A gente já trouxe, eu digo a Aline Guilard, a gente já trouxe um dinossauro nas costas pro Brasil. Um dinossauro. Só sendo chato na internet. Então, se ser chato na internet fosse esporte olímpico, a gente tinha o ouro, a prata e o bronze. A gente começa, né, com a guerra dos memes contra Portugal. Começa por aí. Mas assim, e aí, além disso, ele fez essa pessoa lá, que é um atleta também, né? Eu acho que ele é da NFL, que teve que fechar ele fez um comentário dizendo que a Rebeca não era preta. Mas não só ele, né? Parece que o estadunidense médio não entende a diferença de raça, etnia, né? E aí o estadunidense médio fala assim, a Rebeca é latina, ela não é preta. Só é preto quem é estadunidense. Não é? Então, assim... Não é. Que idiotice! O cara... Não, gente, é um absurdo, né? Você achar realmente, né, que o centro do planeta tá nos Estados Unidos e só importa uma classificação ali, o resto é resto, né? O resto eu coloco num balaio que eu quiser. É por isso que eu torci pela magia do Dream Team brasileiro até o final no basquete. Não tem como não entendeu? torcer. Não tem como. A gente foi o último classificado pro basquete. A gente tem um técnico que nem tem salário e a gente tinha uma equipe brasileira ganhando 4 quartos em cima dos americanos. A gente pontuou mais que os americanos em um dos quartos, né? A gente enterrou nos caras. Me poupe, entendeu? A gente já mandou muito bem nesse rolê. A gente teve... O Brasil não fez só... Não perdeu de 35 pontos. Perdeu de 31, porque teve um norte-americano que cortou o supercílio e teve que tomar 4 pontos. Ai, amiga. E esse cara não é o Jordan? Porque eu fiquei sabendo que ele... O cara tem um tênis! Perdeu 4 pontos. Perdeu 4 pontos pro Brasil. Entendeu? Tava esperando essa. Foi 31, na verdade, não foi 35. Ai, gente, que complexo, mas, assim, né? Aí ainda voltando sobre essa questão de colonização e de como é político e tudo mais, tem a segunda parte da fofoca olímpica, da ginástica olímpica, né? Que é a questão do bronze.
né? Porque eu acho que toda a questão ali em torno disso, acho que pra mim, quando se diz que é político, é o fato de que os Estados Unidos conseguiu uma revisão, conseguiu que pelo menos olhassem para uma questão que eles estavam propondo, enquanto o outro país, que era a Romênia, não conseguiu nem essa revisão. Então, assim, já começa por aí, né? Porque independente... Quem consegue uma revisão de nota? Quem consegue uma revisão de nota, né? Então, começa por aí, essa questão. Quem tem a prorrogação? Quem consegue uma revisão de nota, né? Então, assim... Dentro lá das Olimpíadas, que eu não sei, eu não sou jurada, mas eu dou meu pitaco de todo jeito. Eu acho que a que tava em quarto lá, que tomou a punição, não deveria ter tomado, porque o pé dela não passa o tablado. A romena não passa o tablado. Mas assim, só o fato dela nem ter direito a pedir essa revisão, isso pra mim já diz muito ali. E é óbvio que a gente não tá falando que a culpa disso é da Jordan. A culpa não é da Jordan, né? Não é o Instagram da Jordan que a gente tem que fechar, né? É da Delegação de Ginástica Internacional, gente. Exatamente. É outro lugar que a gente tem que entrar. E aí tem essa questão também, porque como estão lutando pelas romenas, e quem que tá lutando pelas romenas? A Romênia, né? Esqueci o nome da ginasta. Elas têm uma ginasta referência e... Nadia Comaneci. E ela tá botando a cara dela, e era o que eu esperava que, por exemplo, sei lá, fossem fazer igual o Scooby fez pelo Medina. Gente! Entendeu? É isso que tem que fazer. Se a gente tá de fora, a gente tem que cobrar, né? Colocar um filtro e cobrar, e aí? Vai tirar ou não vai tirar essa arbitragem? Vai cobrar ou não vai cobrar essa arbitragem, né? Eu queria aproveitar aqui e pedir pro Júnior, já que o Júnior hoje é o terceiro integrante dessa mesa, junto com o Cipahi, que eles estão participando bastante, eu estou amando, inclusive. Bota o quadro de medalhas pra nós, atualizado, do dia 9 de agosto, sexta-feira. Deixa eu falar uma coisa do quadro de medalhas, enquanto o Júnior coloca. O Júnior tem que pesquisar. Que é o seguinte... A Rebeca Andrade está na frente da Argentina no quadro de medalhas. Não, tem mais que isso. A gente tá na frente. Eu tava ouvindo... Não, a Rebeca, não é a gente. Ah, não. Obrigado, amiga. A Rebeca Não, mas mais Andrade. que isso, tá na frente de Portugal. Portugal tem um bronze. Aí sabe o que eu tava ouvindo dizer? A primeira coisa, né? Quando começou a cerimônia de abertura, eu vi o maravilhoso post... Segunda vez que a gente vê os portugueses em cima de um barco indo roubar ouro de outro país. E não roubaram dessa vez. E aí o segundo comentário é... Se não tá em cima de um país, né, da América Latina, não consegue roubar o ouro. Então, tá aí. Porque a gente tá na frente de vários países, inclusive desenvolvidos no quadro de medalhas. Estamos na frente da Espanha. A Espanha tem 2 ouros, tal qual o Brasil, nesse momento, 9 de agosto. Mas temos 16 medalhas, né? Então a gente ganha em 6 pratas, enquanto a Espanha tem 3 pratas. E no total a gente tem 16 e eles têm 13 medalhas, né? Então, e aí eu deixei indicado a quantidade dos bronzes, porque vocês sabem, ouro, prata, a quantidade de medalha, soma, subtrai, né? Descobriu a quantidade de bronze que cada um tem. Inclusive é igual 8. Já dei a resposta para quem... não queria saber. A gente está na frente da Suíça, a gente está na frente da Dinamarca, a gente está na frente de um tanto de país, inclusive a Argentina, como você disse, mas a gente não tá aqui, a gente não compete com Latinoamérica, a gente comemora, inclusive comemorei muito a prata da Colômbia na ginástica, tá bom? Queria deixar aqui. Fiquei triste, inclusive, com as regras, porque a nota foi exatamente igual, amiga. Era barras? Eu não sei o nome. As assimétricas. Não, é porque o homem não tem assimétrica. Ah, Na tá. masculina é uma barra Paralela. só e gira igual o peão da casa própria. E aí a nota foi igual, mas o nível diferia no nível de dificuldade e execução. Mas a soma era a mesma. E aí a regra fez com que o colombiano ficasse em prata, mas no meu coração, ele é ouro. Ah lá, o Brasil em 19. 19º, mas com as 6 medalhas de ouro que a Julia tá prometendo que o Brasil vai trazer aqui, a gente Ele vai subir pra muito. onde? Vai passar aí, ó. Né? Vai lá pro... Mas eu queria trazer o quadro de medalhas que a gente tá falando aí, dessa questão política das Olimpíadas, amiga. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui agora, que a gente tem o quadro de medalhas, não existe o quem ganhou as Olimpíadas, né? Esse quadro de medalhas aqui, ele é uma proposta de organizar os países em alguma ordem, e a regra dessa ordem é, quem tem mais ouro vem primeiro. Então vamos lá, temos primeiro China, agora com 31 medalhas de ouro, na sequência Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos tenha 103 medalhas.
Por quê? Porque a China tem mais ouro. Beleza. Quais outras propostas de organização desse quadro de medalhas a gente podia trazer aqui agora? Para que a gente pudesse deixar esse quadro de medalhas mais equitativo. Ai, você me pegou, hein? Na minha cabeça, faz muito mais sentido ser por quantidade total de medalhas do que por... Porque pede a medalha, tá entre os top 3 do mundo. Porque, aí por nesse exemplo, caso aqui... o Brasil vai ganhar o futebol feminino. São 11 ouros. Ah, então é mais pra do que a cada jogadora. Ah, então você tá fazendo uma modelagem até diferente desse quadro. Não é só quantidade, porque se não fosse só quantidade de medalhas aqui, os Estados Unidos estaria em primeiro com 103, mas a gente já tem, por exemplo, o Brasil agora, né? Temos 16, então a gente estaria bem lá em cima. Sim, a gente bem mais estaria pra cima. bem mais pra A gente estaria cima, ó. depois da Nova Zelândia, a gente estaria quase no top 10 ali. O Canadá tem mais do que a gente, ó. O Canadá tem 22. Então, Então, a gente estaria aqui dentro do top 10, a gente estaria né? no 13, mais ou menos, eu acho. A gente estaria um pouco mais na frente, né? Mas aí você tá propondo uma coisa diferente. Você tá falando, se o esporte é coletivo, tem 11 em campo, porque dando pra 11 mim- medalhas de ouro pro Brasil quando ganhar esse Pra mim, é ouro. uma coisa que não faz sentido o esporte coletivo contabilizar como uma medalha só. Uhum. Porque essa, né? A gente vai ganhar no vôlei de praia 2 medalhas. É tipo assim, vamos pensar, o dinheiro que você gasta pra treinar um atleta que vai competir numa modalidade versus os 11, que são muito mais do que 11 A no gente vai futebol, né? vôlei- 11 que estão em campo. Tipo, Tem time reserva até. pra mim não faz sentido eles ganharem só Por uma exemplo, se a medalha. Espanha ganhasse da gente, tinha que ganhar mais uma pela arbitragem, por exemplo. Tinha que ter a medalha da árbitra. A França tem a medalha da árbitra garantida, né? Exato. Pelo menos o valor em dinheiro da medalha a gente já sabe que ela tá recebendo, Pois é. né? Então, assim, As arbitragens da França. essa é uma proposta. Outra proposta que eu queria fazer é, por exemplo, o tamanho da delegação. E se a gente fizesse um percentual de quantas medalhas a gente ganhou pela quantidade da delegação? Porque, por exemplo, Estados Unidos carregam um barco inteiro. Vocês viram lá a diferença do... Tem país que era um bote com 2 pessoas. Tudo bem que não vão todos os atletas na premiação, na abertura, porque a gente sabe que é um desgaste muito grande. Tem gente que compete no outro dia, beleza. Mas a gente vê ali, dá para ter uma noção do tamanho da delegação dos Estados Unidos, China, França, versus, por exemplo, países que levam 3, 4 representantes. Brasil, vamos ver, tamanho da delegação. Era bem grande, viu? Inclusive, gente, enquanto a Júlia procura, o barco brasileiro era o mais bonito, tá? A gente tava feliz, passava todo mundo assim com umas caras assim de entojado. E no Brasil, a balandeirinha gente assim. balançando bandeira, a gente gritando. Se felicidade fosse esporte olímpico, o brasileiro tinha ouro. Carisma, né? Se carisma fosse. Então, ó, a gente tem aqui 634 nos Estados Unidos. 274 no Brasil. Olha, só um terço. Um E a gente terço. fez muito mais barulho que eles lá na... A gente tava muito mais bonito na abertura. Muito mais. Delegações grandes. Alemanha. A Alemanha tem 460 pessoas de delegação. Vamos ver onde está a Alemanha aqui. Décimo. Nossa, pra quem tem o dobro da gente, a gente tá menos que o dobro deles na posição. Pois bem, aí a gente começa a pensar, tá, tem país que leva um representante, sei lá, um país que leva representante na vela. Pô, levou um, ganhou medalha? Incrível, entendeu? Devia estar no 100% top. de aproveitamento 100% de aproveitamento. daquele país. E se a gente fizer também por população, entendeu? Porque também, beleza, a gente tem muito mais medalha que Portugal, mas qual é o nosso tamanho, né, de população que poderia estar nas Olimpíadas, entendeu? Então, a gente podia fazer algo como população. A China ganha tudo de medalha, beleza. Maior potência, muita gente mora naquele país, entendeu? Não é todo mundo que pode ir para uma Olimpíada, né? A gente sabe, né, que... Beleza. Fiquei pensando Porque aqui. eu acho que a gente tem... Talvez nesse tipo de população aí eu não gosto. Por que não? Porque o Brasil tem muita gente, vai abaixar. Eu só quero os que levam o Brasil pra cima. Eu não quero nenhum que leve o Brasil pra baixo. Mano. Eu não quero esse não, esse eu não aceito. Ai, muito bom. Mas acho que a gente tem outros jeitos de modelar esse quadro de medalhas Tem aqui. algum problema matemático que fala sobre modelagem de quadro de medalha? Deve ter. Tem um vídeo da Matemaníaca, né? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o vídeo da Matemaníaca que eu Tá discuti. aparecendo aqui, mentira, não tá aparecendo não. Pra clicar. Mas eu acho que eu... Coloca a gente. Foi 2016? Rio? Rio foi 2016. Eu acho que foi a do Rio que eu fiz esse vídeo.
Então, assim, temos aí vídeos já. Eu fiquei pensando também em outro... Isso não tá lá no vídeo da Matemaníaca, mas eu fiquei pensando... A tradição que você tem naquele esporte podia ser um peso na contagem daquela medalha. Por exemplo, quando a gente vai falar dos Estados Unidos na natação, todo mundo fica morrendo de medo dos Estados Unidos na natação, né? Porque leva uma delegação gigantesca de nadador. Só tem medo dos Estados Unidos porque a minha amiga Zica não compete. É isso. Nas Olimpíadas. Com não certeza. Não tinha pra ninguém. Eu tenho certeza que o Cielo ia torcer pra Zica. Com certeza. E aí, o que eu queria dizer aqui é, por exemplo... Eles não estão fazendo mais que obrigação deles, né? Porque eles têm 40 mil anos de tradição, aí, como a gente viu, inspira o novo, aí tem o incentivo, já tem dinheiro, leva dinheiro pro país, recursos, não sei das quantas. Eles têm tudo pronto, a mesa posta, dorme direitinho, né? Tá? Tinha que ganhar esse ouro, entendeu? Mas o país que não tem a tradição? Por exemplo, a gente viu uma quebra do Brasil de quase 100 anos do lançamento de dardo ontem. A gente chegou nos melhores 12 do mundo em lançamento de dardo. Fazia quase 100 anos que o Brasil não classificava em lançamento de dardo. Isso daí não devia contar, não. Devia. Entendeu? Não devia tá na conta. Colocar um peso ali. Aí... Quantos anos faz que a gente não classifica e não tem no pódio? Devia estar contando isso daí. Aí eu acho interessante, mas aí eu me preocupo com a tradição do skate. Porque a gente sabe que aqui no Brasil tem o Chorão. Amiga, mas a gente entra com a regra embaixo do braço. Tinha política contra o skate em São Paulo. É isso, São Paulo! A gente tinha a lei... bom. O Jânio Quadro proibiu o skate. E o biquíni, não foi ele também? Eu não sei. Eu sei que o Jânio Quadro não é o cara que falava bebo porque é sólido. Se fosse líquido... Bebeloei. Bebeloia. Então, eu acho que o Jânio Quadros era a pessoa da mesóclise também. Então, Mas, enfim, eu acho que tem outras formas, né? E aí, o quadro é como é o quadro, de novo, questões políticas, né? Mostra aí em cima quem quer mostrar que tá em cima. Quem é interessante mostrar que tá em cima. Pra mim, ó, já disse, hein? Devia estar mais lá considerando, como diz a Julia, o que beneficia o Brasil. Né? A proposta que melhor beneficiar o Brasil, eu tô aceitando, é essa daí. E é isso, né? Brasil... E se a gente somasse Latinoamérica? Gosto. Brasil, país do skate. Brasil, país da ginástica. Brasil, país da marcha atlética. Da canoagem, do judô. Do judô. Nossa, você sabe que a gente tem mais de 50 medalhas, né? No judô. Então. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar aqui sobre o judô, né? A gente tá falando sobre essas semelhanças da ciência da ciência e do esporte, tudo, mas eu queria dizer que o esporte hoje, sem a ciência, a gente não ia ver o tanto de coisa que a gente vê hoje. Por exemplo, de avanços, né, e tudo mais. Então, a gente vê, por exemplo, como as estatísticas influenciam em escolha de jogador de futebol. Então, a gente vê um time que precisa mais de uma defesa, aí a gente vai atrás de dados sobre quantas bolas defendidas num cara que talvez às vezes nem é tão caro assim, né? Uma mina que nem tá tão bem cotada, aí, mas esse daqui vai ser o melhor pro nosso time, né? Então a gente vê impactos da tecnologia. A gente vê a tecnologia hoje como câmeras no VAR, a gente vê a tecnologia hoje ajudando na melhora do esporte. E a gente tem que deixar claro aqui que o Brasil tem a tradição do judô. A gente tem mais de 50 medalhas olímpicas no judô brasileiro. Isso seria ruim pro nosso quadro de medalha. Eu não gostei dessa proposta que você fez, não. De valorizar a tradição do esporte. Desconsidera aí, Comitê Olímpico, se você estiver ouvindo Considera isso. só nas que a gente não tem tradição. Mas aí a gente tem esse lugar do judô ser um esporte olímpico muito forte pro brasileiro. Inclusive, linda a imagem de todos os judoquinhas torcendo ali para os nossos judocas brasileiros nas Olimpíadas. Mas a gente tem que deixar aqui claro que a gente, quando eu digo a gente nesse contexto, a gente USP, a gente ICMC, a gente foi muito responsável pela melhora dos nossos atletas e revelação dos atletas do judô, porque o ICMC desenvolveu um software para ajudar o judô brasileiro. Sério? Eu não sabia disso. Juro pra ti. Calma aí. Nossa!
Enquanto a Ju procura, eu queria deixar claro aqui uma coisa, que basta dar uma manobra, um flip-to-flap blá, 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 do skate, uma coisa assim, que as pessoas começam a desacreditar da física. Então eu vi muitos vídeos com as pessoas assim, esse fulano aqui quebrou umas 5 leis da física. Não quebrou não, gente. Não quebrou. Inclusive... Ele usa a física. Ele usa a física pra fazer aquilo, sabe? Então, parem de desacreditar das leis da física. Elas ainda não foram quebradas, tá? Então, acreditem que é sempre aquilo lá. Quando a Rebeca dá um giro, quando ela abre o braço pra cravar, é tudo física. Quando a Raíssa dá um flip-flap, aqueles coisa lá, é a física do skate que ela tá usando. Ela não tá desafiando, ela tá sendo amiga. É isso. Passei o link, inclusive, enquanto o Júnior abre o link da USP, eu queria, inclusive... Ih, vazou o zap aí do Júnior, ó. Ih! Juninho McFly. Com o zap vazado. E a Julia nem tá olhando pra mim, ela tá só querendo pegar uma fofoca no zap do Juninho. Olha lá. Olá! O que a gente tá falando? Ah, tá. Eu queria que em algum momento, às vezes pode ser onde? Pode ser no nosso Instagram. A gente tem esportes que estão sendo incluídos. @ com a Julia Cis. Esportes que estão sendo incluídos recentemente nas Olimpíadas. Esse ano a gente tem a inauguração do break, né? Então a gente tem... Sabia que vai acontecer isso? Inclusive ainda não aconteceu, vai começar hoje. Na Olimpíadas de Paris. Mas adições recentes, né? Foram o skate, o surf e tudo mais. E esse ano eu assisti muito ciclismo. Amiga, eu queria muito que você explicasse coisas, entendeu? Não vai caber nesse episódio, mas a gente pode fazer isso... A gente pode fazer uma pílula. Comentando livremente, pode fazer uma pílula, pode colocar lá no Instagram, não sei... Amiga, por que eles fazem assim, ó, com o guidão quando estão pulando, entendeu? Eu queria entender. Eu sou leiga na física, entendeu? Nossa, a melhor parte da física da minha vida é a Julia, entendeu? E aí, assim, eu preciso entender mais dessas coisas. Mas, inclusive, eu acho que isso foi uma questão de prova já, a questão do guidão, pra onde você gira o guidão, pra você poder levar o seu centro de massa de uma maneira que você, sabe? Otimize, que você faça a sua velocidade. Quer dizer, eu não sei qual era a ideia deles, né? Se era girar, se era velocidade. Não, velocidade, mas BMX. Que você... É tudo na questão de pra onde você leva o seu centro de massa pra você ter uma velocidade maior ou menor e tudo mais. Então tem essas questões. A questão, o que eu vi, eu acho que foi no BMX também, que era um cara que ele subia e aí ele ficava pedalando com o pezinho e girando a roda e fazendo umas coisas assim. Não, com foi guidão. No street, eu acho. Foi no street? E era isso que as pessoas estavam falando que tava desafiando as leis da física. E ele tava só... Não tá, ele só tá ali conservando o momento e energia, sabe? E é isso, então... Demais. Esse do guidão, eu acho que é isso. Porque o BMX é de velocidade, só que na terra, né? Então terra. Eles ficam assim... Sabe quando você fica na beira da morte, assim? A bicicleta parada numa alavanca, ela desce e aí eles já vêm com velocidade. Eles jogam todo o peso pra frente, assim, cai na velocidade, aí vem... Aí eles... E aí volta, e rápido. Nossa, foi muito legal. Muito eu legal. Adorei acompanhar o BMX esse ano. Eu acho que a gente chegou no momento em que a gente precisa começar a se despedir nesse programa, porque a gente já falou demais. A gente estava bem ácida hoje, e é assim que a gente fica nas Olimpíadas. Né? Nas Olimpíadas pode. Então, você quer começar com 5 coisas de hoje, rapidinho? Sim, vamos de 5 coisas. Vou aproveitar esses últimos segundos de fundo para poder falar assim, é isso que a gente fala, que investir em ciência, investir em pesquisa é resolver problemas locais. Então, quando a gente vê a FAPESP aqui, ó, órgão, que põe dinheiro em pesquisa, colocando dinheiro para a gente ver os nossos atletas dando os seus melhores, unindo ciência com esporte, é disso que a gente está falando, entendeu? A gente está falando de coisa brasileira, feito pelo brasileiro, para o brasileiro, para a gente ver o show que a gente deu em judô com Bia, em judô com Rafa, em judô por equipe, em judô com William. Então, investir em ciência é investir em economia. É isso que eu queria deixar mais uma vez frisado aqui nesse podcast. Beleza. Então... 5 coisas. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre 5 benefícios que o esporte trouxe para nossa vida. O primeiro deles é dormir melhor. Acho que o esporte ajuda a gente a se concentrar na hora de dormir e ficar cansada e dormir melhor. O combinado não era uma frase simples? Foi uma frase simples. Isso aqui.
Segundo ponto, esvaziar a cabeça, né? Não tem como você estar lá numa partida de basquete, mirando na cesta e pensar se o feijão da Juliá, o bicho vai sair com a imagem bonita ou não. Se meus grafos vão... Ah, desculpa. Desculpa eu. Eu ia só falar, porque eu falei, eu não vou ficar pensando na sua pesquisa, né? Eu vou ficar pensando se meus grafos, né, eles vão ser simétricos ou não, por exemplo. Terceira coisa, conhecer outras pessoas. Quarto ponto, liberar serotonina, ficar felizinho, né? Ficar alegrinho, ter um momento feliz na vida. Quinto ponto, ocupar os espaços da universidade. E vamos pra beijos? Vamos mandar beijos? E os beijos hoje vão pra quem, amiga? Primeiro beijo pra Beatriz Souza, que trouxe a medalha de ouro do judô pra gente. Inclusive o primeiro ouro do Brasil. O primeiro ouro do Brasil nessas Olimpíadas. O segundo vai para o nosso segundo ouro, que foi para a Rebeca Andrade, que é a nossa maior medalhista olímpica. Então, ela que tem aí um total de medalhas maior que quem, Juliana? Que é a Argentina. E que muitos outros. É. O terceiro vai para a Tatiana Targaryen, que não é Targaryen, é Tatiana Westenweb, que é a do surf, que trouxe uma das pratas pro Brasil. Mas quando você vê a foto dela, você vai entender por que a gente chama ela de Targaryen. Nosso quarto beijo hoje vai pro Isaquias Queiroz, o meu ídolo, Isaquias. Obrigado por trazer essa prata hoje pra gente. E os nossos, na verdade, são os nossos últimos beijos, vão pra todos os outros medalhistas olímpicos dessa... E pra toda a nossa delegação. É. Porque, ó, o último comentário que eu vou fazer aqui, a gente só precisa de uma oportunidade. O Brasil começou com badminton no Rio, porque quando a gente cedia uma Olimpíada, a gente tem esses acessos aos esportes. A gente nunca tinha participação de badminton. Amiga, a história que a gente fez em badminton esse ano foi linda. A gente teve, então, a primeira participação no Rio, e 2 Olimpíadas depois a gente já chega em quartas de final. Badminton é o tênis, é o ping-pong, né? É o ping-pong com raquetinha. Ping-pong raquetinha. Exato. É. Raquetinha Os atletas de ping-pong, de badminton agora devem estar aqui. Univos e xinguem a Juliá, né? Mas quando a gente tem uma oportunidade, né, uma representatividade, olha onde a gente chega, né? A gente não tem nenhuma tradição nisso e a gente cria tradição. Então, é isso. Estamos muito felizes com essas Olimpíadas. Todos os nossos atletas são ouro pra gente. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que esse podcast é produzido no estúdio do CETISC, que é o Centro de Tecnologia e Informação de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. Beijos! Acabamos. Nossa, hoje empolgamos, hein? Nossa, se deixar, a gente sair daqui.